Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Como sempre, temos excelentes convidados e hoje não é diferente. Eu estou aqui com meu amigo, o pastor Maurício Capelari. Seja muito bem-vindo, pastor Maurício. Amém, pastor Eliel. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. Maravilha. Para quem não sabe, o pastor Maurício Capelari é o nosso secretário de Educação Cristã do nosso campo da DCMI, para além de outras atividades que ele exerce também nos ajudando nesse ministério. Pastor Capelari, é de praxe a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados, perguntar como foi a experiência de conversão, como é que foi o seu caso? Você já nasceu num lar cristão, converteu posteriormente? Conta para nós um pouquinho. A família da minha mãe sempre foi evangélica da Assembleia de Deus, e eu fui criado na igreja perto lá de casa. E escola dominical, e crianças, sempre participei, né? Então, até os 10, até os 14 anos, né? Dos 14 aos 18, deu uma enfraquecida na fé. É o período de ateísmo, né, que eu tive, e o que me fez compreender e poder ajudar quem está nesse mundo, né? Mas então, nasci no lar evangélico, aos 18 anos voltei para o Senhor, e daí para frente, até hoje estamos batalhando. Firme e forte. Então, nasci no lar evangélico, uma parada de 4 anos e voltei há uns 40 anos já, né? Entendi. E esse período que você ficou afastado por causa do ateísmo, teve alguma influência externa ou foi algo teu mesmo, pensando, refletindo, que acabou afastando da... Eu sempre amei o conhecimento, né? Eu sempre digo que o Ministério de Ensino não é não é capacitação para ensinar, é capacitação para aprender. Então, esse desejo, essa vontade de aprender sempre fez parte de mim. E ateísmo não é resultado de uma lógica, que a pessoa chegou a uma conclusão. O ateísmo, na verdade, foi para mim uma forma de não me responsabilizar com o que eu conhecia, não ter responsabilidade com a revelação. Eu noto que eu tinha muito sonho de Cristo voltando, eu ficando, e não sei o quê, umas coisas assim que me deixavam assustado. E aí, inconscientemente, eu decidi não crer. E acabaram os sonhos. E isso, então, hoje eu entendo que o mecanismo de defesa foi o ateísmo. Tipo, não creio, não existe. Né? Essa é a ideia. Como se eu estivesse eliminando a possibilidade de que aqueles sonhos acontecessem, mais ou menos. Exatamente, não creio, não existe. Estou com um leão na minha frente, sofrendo, não, ele não existe. Por alguns, eu sempre digo, a mentira funciona há algum tempo, mas não o tempo todo, né? Se eu tenho um leão na minha frente faminto e eu digo ele não existe, isso vai me dar paz por alguns segundos. E agora depois eu tenho que encarar a verdade. E foi o que eu fiz, né? Com 4 anos eu fiquei confortavelmente na minha situação. E eu sempre digo, eu tinha explicação para tudo, mas não para o vazio na alma, né? E foi esse vazio que me trouxe de volta. E esse momento, você consegue recordar o que foi uma peça-chave ou foi uma coisa progressiva desse teu retorno? Ou teve algum momento específico que você... Eu estava no quartel, escola militar. E aquele vazio, né? Aquela ausência de propósito, aquele vazio de Deus que eu sei hoje, né? E então eu me perguntava como é que eu, cheio de respostas, não tenho a alegria que uma pessoa simples saindo da igreja tem. Só sai da igreja feliz, contente, bíblia debaixo do braço, e uma felicidade que eu não tenho. Então aí que isso começou a mexer na minha vida, né? Na minha mente. E aí eu lidei com um problema, eu fiz um problema assim, que para mim na época era grande. Aí eu fiz um voto debaixo de uma árvore. Se Deus é real, eu vou obedecer a Bíblia e ela vai se cumprir na minha vida. Se Deus não é real, ela não vai se cumprir e eu vou combater essa fé. Se é real, vou viver e ensinar essa fé. Se não é, eu vou combater essa fé. E deu certo. Foi uma experiência que foi o ponto de mudança. Deixa eu dar uma capa de choro. Fica à vontade. Experiência que deu o ponto-chave dessa mudança, esse processo de mudança. Nesse período, assim, por curiosidade, foi um período solitário? Ou você tinha pessoas que você compartilhava essa questão? A nossa fé, a ausência de fé, eu compartilhava. Os meus amigos católicos,
eles me chamavam para ir para a igreja e eu compartilhava essa ausência de fé, né? E eles até estranhavam. Uhum. Tinha uma linguagem muito suja, né? Que até o pessoal fora da igreja me chamava a atenção. Uhum. Adquiri uma linguagem muito suja. E foi isso que me chamou a atenção. Quando eu voltei para o Senhor e novamente me tornei discípulo, eu já não tinha... Eu continuei falando palavrão, mas eu já não tinha o mesmo prazer. E aquilo dava uma angústia, como se alguém estivesse apertando meu coração, né? Uhum. Na época eu não entendi, hoje eu entendo que era ação do Espírito Santo, mas eu já não tinha prazer, eu tinha angústia. E com 2 semanas minha linguagem já estava sadia, já estava... Por uma obra do Espírito no coração. Na época eu não entendi. Uhum. Por que eu já não tinha o mesmo prazer de falar palavrão? E hoje eu entendo que é ação do Espírito Santo. Né? Uhum. Que processo maravilhoso. E aí, voltando para a igreja, como é que é essa retomada? Até surgiu o desejo de se envolver na educação cristã, como é que foi esse processo? Ixi, aí demorou um pouco. Primeiramente, Deus colocou algumas pessoas que me ajudaram bastante no início da caminhada, né? No reinício da caminhada. Pessoas que me ajudaram, me discipularam, né? Me influenciaram. E aí eu vivia... Isso foi em Guaratinguetá, né? Aí eu terminei a escola lá, vim trabalhar em Curitiba. E aqui eu comecei a congregar na antiga Vila América, que é o Bacaxiri hoje. Fiquei 7 anos lá. E ali foi a construção do meu ministério. Uhum. Aí eu fui identificando o que eu gostava de ensinar. E para ensinar eu tinha que aprender. Aí eu entrei no Seminário Batista, que não tinha nível superior aqui. O máximo que tinha era Ibadep e Etade. Uhum. E eu queria uma coisa mais forte. Aí eu fui do Seminário Batista e fiz o curso lá. Concluí o curso. Terminei lá, aí fiz ETAD na Assembleia de Deus. Já fiz ETAD dando aula, né? Como eu tinha bacharelado, eu fiz ETAD dando aula. E foi um complemento fantástico, porque é uma visão pentecostal, né? Uhum. Então a ETAD, para mim, foi um complemento muito bom para o seminário. Uhum. E aí depois fui para o São João, fiquei 11 anos, os últimos 5 como dirigente. E foi em 2001 que eu me conscientizei que minha vocação era ensino. Aí eu tenho dito para os meus líderes que têm sido complacentes, né, em nome da igreja, porque meu ministério é educação cristã. Você já pastoreou a igreja? Uma vez, 5 anos. Uhum. E ali, terminando ali, eu percebi que realmente... Eu fiz com muito amor, mas eu percebi que eu preferia disponibilizar meu tempo para a educação cristã. Uhum. E a partir desde 2001 que eu só faço isso mesmo. Desde 2001. Então já tem bastante tempo, tá? 20 e poucos. Tá na estrada. E essa jornada acadêmica, como é que ela foi? A experiência de estar ali, de aprender? Como é que foi a trajetória? Porque você fez o Seminário Batista, né? Não parou por ali, com certeza. Foi fazendo outros cursos. Eu fiz a Batista, eu fiz depois a ETAD, aí depois, naquela época, antes de 89, né? No 99, eram cursos livres, né? Ainda não tinha... O MEC não reconhecia... Então, todo curso livre, né? Antigo Testamento, Teologia da Atualidade. Eu fui fazendo uma ou outra pós que era para continuar estudando. Aí, já reconhecido pelo MEC, fiz o Liderança e Pastoreio, a convalidação do bacharelado. E aí, a partir de então, só autodidata mesmo. Aí eu tô como autodidata. E uma das formas que eu aprendi muito foi dando aula, né? Por isso que eu digo que aos nossos ouvintes que a melhor forma de aprender também é dando aula. Porque cada aula de escola dominical você tem que aprender. Cada aula de Ibadep... Eu dei aula de Ibadep de 2008 a 2020. E todo o livro, e às vezes 2, 3 classes na mesma semana. Eu dei aula a atual FCC era Estades, depois virou Fatades. 18 anos, de 1990, 91 até 2007. Eu dei aula, fui diretor lá por 2 anos e meio, então bem envolvido, né? Coordenador de ensino da UMADS, e inclusive a EBJ foi eu que criei junto com a gestão do pastor Gediel, e é uma coisa em 2013, tanto que emplacou que até hoje deve estar na 21ª edição, né? É uma coisa que deu certo.
Então, é assim, coordenei cursos lá em Curitiba. Então, basicamente, é dando aula e coordenando, né? Uhum. Interessante, porque nessa sua fala você coloca a questão da experiência prática, né, do dia a dia, porque muita gente fica se perguntando, né, como é que eu vou descobrindo o que Deus tem para mim? E a gente vai descobrindo ao longo do próprio processo, como você falou, estava ali congregando, participando numa igreja, foi identificando em si aquilo que Deus tinha colocado, né, como capacidade de um educador cristão. Então, algumas pessoas vão ficar esperando Deus dar algum movimento, um sinalzinho do céu, dizendo, olha, o que eu tenho para você é isso. Mas, na prática, o caminho é sempre esse, né? Servindo e Deus vai revelando e mostrando essa realidade, né? Eu estou preparando uma postura de liderança e eu coloquei exatamente isso. Como descobrir o ministério? Uhum. Coloquei 4 itens. Primeiro, ore a Deus, claro, para que Deus vá te direcionando. Segundo, qual área do ministério cristão, da igreja, que te dói, te incomoda quando não vai bem? Uhum. Poxa, eu podia estar lá. A primeira coisa que a gente pensa, né? Podia estar ajudando. Isso já é um sintoma, um sinal. Qual área da igreja que você gostaria de ajudar, né? Qual área da igreja que você te incomoda quando não vai bem? E quarto, faça de tudo. Uhum. Tudo que tiver à mão. Eu fiz de tudo na igreja. Eram 2 igrejas pequenas, então a igreja pequena é boa por causa disso. Você é importante, você é utilizado, né? E é multitarefas, muitas vezes, né? Multitarefa. Eu sempre digo assim, eu só não dirigi círculo de oração. Não deixaram, As né? irmãs não deixaram. Mas o resto tudo eu fui fazendo e fui descobrindo, confirmando meu ministério. Uhum. Eu digo isso porque teve uma irmã que me contou testemunho que o pastor falou assim, irmã, eu orei a Deus e me veio no coração que a irmã vai trabalhar com crianças. E pastor, nunca mexi com isso. Não sei o que. Começou a dar. Mas a irmã veio no meu coração e eu gostaria que a irmã a título de experiência. Se foi Deus que falou, amém. Se não foi, a gente vai ver. E a irmã acatou a voz do pastor e descobriu-se como uma grande obreira na área com crianças, no Ministério Infantil, Ministério com crianças. Então, achei interessante. Ela não queria, mas houve uma orientação e foi confirmado. Uhum. Então, isso tudo vai ajudar a pessoa a encontrar o seu ministério. Uhum. Interessante essa caminhada e essa palavra sua, né, a última aqui, eu acho muito precioso porque para além de nós descobrirmos em nós aquilo que Deus nos deu, a própria comunidade de fé vai reconhecer, né? Então, no caso, esse é um pastor que está, querendo ou não, sendo direcionado pelo Espírito, dizer, ali tem mais do que só dirigir um ministério feminino, né? Ela pode auxiliar no ministério. A experiência confirmou. E eu, particularmente, tive essa experiência de perceber isso através da comunidade também, essa confirmação. Porque tem muita gente que a gente coloca como se fosse uma... como se fosse uma coisa subjetiva, né? Eu sei que eu tenho esse ministério, mas a comunidade diz, não é isso não, acho que é outra coisa, né? Então é uma coisa dupla. Eu encontro isso, percebo em mim, mas a comunidade também confirma aquilo que Deus colocou na minha vida, né? O desejo de atuar ali, fazer aquilo, já está entregando realmente a sua chamada. Uhum. A dor de ver a coisa errada. Eu sempre me preocupei com a qualidade do que se prega, com a veracidade do que se prega, com o fundamento do que se prega. Porque naquele bairro daquela hora eu falei, eu não vou seguir qualquer voz, eu vou seguir a Bíblia. Eu vou deixar de ser ateu para crer na Bíblia. Não esses movimentos, não esses modismos. E esse é um compromisso que eu tenho até hoje. E tanto que a minha área teológica é exegética, ou seja, eu tenho que analisar o texto dentro do contexto original para ver se realmente está dentro do que está sendo pregado. Então isso faz parte do Ministério de Ensino, principalmente na área exegética. Né? E uma coisa que você disse que também é sobre o incômodo, né? E geralmente as pessoas vão olhar determinadas áreas e vai falar, puxa vida, teria que ser diferente, ou tá errado, a gente poderia melhorar isso. Esse incômodo já parece sinalizar, não é só um espírito crítico, né? É uma pessoa que se movimenta na direção de dizer, tem um problema ali e eu tô disposto a tentar ajudar, né? Bem observado. O espírito crítico é criticar. O espírito ministerial é do aí para ajudar. Eu notei que o banheiro está sujo, a irmã não está dando conta. Posso ajudar? Notei que está faltando músico. Eu tenho uma vocação musical. Posso ajudar? Então, ministério, posso ajudar? O crítico só atira a pedra e vai procurar outra igreja. Porque ele não quer servir, ele quer ser servido. É chamar a teologia do gato, né?
Já ouviu falar? Não, essa é nova, hein? Teologia do Cachorro e do Gato. É um livro. O camarada observando o cachorro e viu que o cachorro é amigo, serve, ajuda. E o gato é egoísta, só fica na dele. Inclusive, ele usa a ilustração: se a sua casa for assaltada, o cachorro vai defender sua família. E o gato se manda, 3 horas depois ele volta. E descobre que o cão foi morto. Você chega na chuva, quem te recebe? É o cachorro. E o gato tá lá na sua cama dormindo. E aí ele desenvolveu a teologia do cachorro. O cachorro olha para você e diz: você me ama, você me acaricia, me dá carinho, você me dá comida, você me dá morada. Eu já sei, você é Deus, eu tenho que te servir. E o gato pensa assim: você me ama, você me dá carinho, você me dá um lugar para dormir, você me dá conforto. Já sei, eu sou Deus e você tem que me servir. Que legal. Aí esses 2 irmãos desenvolveram a teologia do cachorro e do gato, né? Que na igreja tem aquele que quer ser servido, porque se acha o cara, e tem a pessoa que quer servir, que ela sabe que foi chamada para isso, que é um Deus que ama e eu tenho que fazer parte desse ministério. Muito interessante a colocação, né? Porque realmente até a tendência moderna é ter uma perspectiva extremamente consumista em relação a Deus, né? É um Deus que faz as minhas vontades, é um Deus que está submisso aos meus desejos, enfim, mas não tem Deus mais estranho em relação à Bíblia do que esse, né? Porque nós somos chamados a servir e não ele a servir a nós, né? O sistema religioso descobriu que o que lota a igreja é você dar o que a pessoa quer. Então a teologia se molda, a liturgia se molda a isso tudo. Dá o que a igreja quer. E atrai gente. Quando a gente aprendeu com o próprio Senhor Jesus a dar o que a igreja precisa. E isso vai selecionar. Isso vai pôr alguns para correr. A porta é estreita. Ele ensinando a parábola do semeador, uma parte caiu fora. Só quem recebeu a interpretação foi quem permaneceu. Então Deus, ele até no seu sistema, ele é seletivo. Quem não quer vai cair fora. É natural o processo. É igual Jesus falando em João 6 também, né? O pessoal daquela palavra: vocês não comeram da minha carne e beberam do meu sangue, vocês não têm parte comigo. O pessoal zarpa fora, porque confrontou a realidade deles. Até porque eles estavam querendo aproximar porque queria mais pão, né? O rico, né? O Senhor Jesus nunca se incomodou com a riqueza das pessoas desde que fosse lícita. E o menino lá chegou, o jovem rico, ele viu o coração dele, viu que a riqueza estava... Se fosse em muito sistema religioso hoje, uau, rapaz, não, você tem tudo para ser pastor. Chega para cá. Não, já tem um cargo bom aqui para você. Mas não se esqueça de trazer a riqueza junto. O essencial, no fundo, acaba sendo isso, né? E o Senhor Jesus, como ele é um restaurador de pessoas, ele viu naquela riqueza um problema. Foi a única vez que eu vi ele falar: vende tudo que tem, que é um trabalho vender tudo que tem, hein? E vai um a um e dá aos pobres. Depois vem. Não delegue. Dê aos pobres. Exatamente. E é interessante que ele não fez esse pedido para o Zaqueu, né? Não. O Zaqueu voluntariamente, numa disposição de liberalmente fazer isso, né? Mas para o jovem rico ele pediu para o Zaqueu. Pela conversa do Zaqueu, o Zaqueu roubou. E o Zaqueu mesmo se dispôs: eu vou... vou devolver. Se eu, dizem que ele não roubou, mas sei lá, ele estava pronto para... A iniciativa foi dele, né? Ele estava pronto para devolver o que ele furtou. Que tomou inapropriadamente. Agora, no caso do jovem rico, tanto que o jovem rico não fez parte da congregação. Não sei posteriormente, mas naquele momento ele não permaneceu na igreja do Senhor Jesus. O texto diz que saiu entristecido, tinha muitas Caiu posses, fora. né? Foi embora. Aproveitando esse gancho que nós estamos falando já sobre teologia, eu sei que algumas comunidades às vezes não se preocupam tanto com a questão teológica, até porque tem uma visão equivocada da teologia. Às vezes a teologia é problemática, a teologia divide, a teologia acaba trazendo mais desconforto do que comunhão no meio do povo de Deus. Mas a experiência dessas pessoas pode estar equivocada porque, quem sabe, estão enxergando a teologia sob um viés contrário àquilo que a Bíblia coloca. O que você diria para essas pessoas que estão olhando a teologia com uma visão equivocada e dizer: não, nós não precisamos de teologia? Qual que seria a palavra do pastor Maurício Capelari para esse povo? Por que nós precisamos de teologia? Pelo que eu vi, quem combate a teologia é quem não tem.
Quem combate a oração é quem não ora. Geralmente quem combate o que é bom porque não faz. Uhum. Então, eu acho difícil. Eu nunca vi um estudante de teologia combater a teologia. Uhum. Sempre é aquele camarada que chegou lá, chegou a um cargo, chegou a uma determinada função específica do seu jeito. E ele, então, glamoriza esse processo. Não, se eu cheguei, se eu estou sendo usado por Deus, só que teologia faz parte do estudo da palavra. É a Bíblia mais uma série de fatores, de disciplinas que vão fazer você compreender a Bíblia. Quem recebeu a Bíblia no estado original, no momento, na época original, entendeu perfeitamente bem. Falou em hebraico, entendeu perfeitamente. Falou em aramaico, entendeu perfeitamente bem. Falaram em grego, o contexto, as figuras de linguagem, o contexto geográfico, histórico, entenderam perfeitamente. Quem ouviu, entendeu perfeitamente Era bem. claro para aquele momento. Não precisa de teologia para você entender, ler um jornal. Uhum. No máximo um dicionário. E isso fez com que fosse compreendido na época. Agora, a nossa distância de Moisés é 3.500 anos. A nossa distância do Apocalipse é 2.000 anos. Em outro contexto histórico, linguístico, político, geográfico, cultural. Então, hoje temos que não ler a Bíblia, estudar. Uhum. Porque a teologia, eu sempre digo, é uma máquina do tempo que te leva para a época em que foi o autógrafo escrito, né, o texto original. Então, você vai estudando e você vai... Como é que é? De Volta para o Futuro, né? Uhum. Você só não tem o DeLorean. O DeLorean, mas você tem o estudo que te transporta. E quem tiver mais a informação adequada vai entender melhor o que aconteceu. Uhum. Agora, se eu, século XXI, Colombo, 2025, vou ler um texto escrito há 3.500 anos, é inevitável que eu coloque o contexto cultural, histórico, linguístico, contemporâneo, para interpretar aquilo. Uhum. É inevitável. Uhum. Por falta de conhecimento, eu acabo interpretando. E a regra é clara. Interpretou errado o texto, você interpreta para aplicar. Uhum. Você interpreta o que aconteceu há 3.500 anos para aplicar hoje, ou em qualquer época. A aplicação é atemporal, qualquer época, qualquer lugar. Mas a interpretação tem que ser o que realmente, qual era a intenção de Deus e do autor, né? Então é isso. Essa viagem no tempo que possibilita interpretar para poder aplicar. Se eu falhar na interpretação, eu falho na aplicação. Uhum. Aí diz o filho pródigo voltou, pai, me permita que eu me torne um dos seus jornaleiros. Uhum. Quem não tem o devido estudo, o devido preparo, ele automaticamente vai dizer, irmãos, o rapazinho se tornou humilde, ele queria vender jornal. Ia trabalhar na Gazeta do Povo, do pai dele. Ele só queria, pai, me dá uma banquinha de jornal que eu vou vender jornal. Suficiente. Jornaleiro. A parábola dos talentos, né? A tendência é associar talento à capacidade, mas talento é a medida monetária, financeira. Foi dado talento segundo a capacidade. Mas então essa má interpretação gera má aplicação. Uhum. E um texto mal aplicado era tão perigoso quanto uma mentira. Uhum. Uma verdade mal interpretada e, consequentemente, mal aplicada é tão perigosa quanto uma mentira. Vai destruir igual. Então, o ponto-chave é entender que a interpretação bíblica precede qualquer aplicação para nós, né? É essencial. Não existe aplicação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É um texto simples, aparentemente simples. Uhum. Tem a sua profundidade, mas só a tradução já entrega muita coisa. Uhum. Se eu interpretar mal isso, eu vou aplicar mal. Esse texto é simples, relativamente simples. Dificilmente alguém vai cair no politeísmo, vai cair que tudo surgiu do acaso, porque o texto deixa bem claro. Né? Agora, se errar na interpretação, erra na aplicação. O professor Antônio Renato Gusso, ele tem uma definição disso que eu achei interessante, que ele diz que a Bíblia é para nós, mas não fala de nós. Justamente para tentar situar
de que a nossa interpretação, ela precisa partir do ponto de vista do autógrafo, né? Do momento em que está sendo escrito, da perspectiva do autor. É como pegar Gênesis, né? E o pessoal tentando fazer Gênesis se tornar científico. A proposta nunca foi científica do autor, né? Não. Ela era teológica, fornecer cosmogonia para o povo da época, enfim. Então, eu acho que destacar isso aqui, né? Essa palavra do pastor Maurício Capelari, para você que pode ser uma pessoa que acabou de se converter, vai começar a ler a Bíblia agora, né? Eu sei que ela vai ter que ter uma jornada, né, de entender, de aprender várias ferramentas, mas a Bíblia precisa ser interpretada dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Primeiro, lida. Você tem que primeiro conhecer o caminho, né? Conhecer o que você conseguir captar na primeira leitura, ótimo. Então, a partir da primeira lida, que você já teve já conhece o território, aí começa a estudar. E o estudo envolve mais material de apoio, né? E agora você falou que a Bíblia não é um livro científico, ela possui ciência. A Bíblia é um livro que propõe relacionamento, Deus, o ser humano. E ela não foi dada para intelectuais, ela foi dada para você e para o teu filho, para seus filhos. Aquilo que vocês receberam, ensina para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, é um livro escrito para a família, não para intelectuais, não para cientistas. E ela usa uma linguagem que para nós é complexa pela distância. Mas para aquele tempo era a linguagem comum. Para aquele tempo era a linguagem, tanto que o grego é koiné, que é o grego simples, o hebraico é o hebraico falado pelo povo. Não era o arcaico, o mais antigo, o hebraico que o povo falava. A linguagem que o povo falava. Ensina, aprenda, pai, e ensina para os seus filhos. Esse era o objetivo. Para que todos vocês tenham um relacionamento com Deus. Pecadores tenham um relacionamento com Deus Santo. E nisso a gente entende muita simplicidade da Bíblia. Até mesmo na criação. Eu sempre digo que a criação é uma linguagem extremamente simples para explicar algo extremamente complexo, que não interessa. Um exemplo. E Deus pegou o pó da terra e fez o corpo de Adão. Como que alguém diria isso hoje? Um cientista. Há cerca de 90 e poucos elementos químicos na natureza. Deus pegou esses elementos químicos que constroem a natureza e construiu o corpo de Adão. Mas elemento químico é século XVIII, XIX que descobriram. Para trás disso nem se sabia de nada. Pó da terra, não ficou claro? Até hoje o pessoal imagina um bonecão de... Perfeito! O que importa, eu sempre digo, a Bíblia ensina quem criou e por que criou. Como criou e quando criou, se vira. Aí é a ciência, com as suas especulações. Então a Bíblia ensina quem e por quê, isso que interessa pra gente. Agora o como, deixa a ciência trabalhar. E tenta analisar. E a boa teologia convive com a boa ciência. Difícil achar a boa teologia que seja imparcial, difícil achar a boa ciência que seja imparcial sem viés políticos e teológico. Difícil. Mas achou uma boa teologia comprometida com a verdade, achou uma boa ciência comprometida com a verdade, elas vão se casar, elas vão caminhar juntas. E entender essa questão da intenção autoral, eu sei que é um desafio, todos os livros de interpretação comentam sobre isso, né? É possível entender a motivação do autor a escrever? Eu acredito, assim, que saber se ele estava com febre naquele dia ou não estava, ninguém vai saber, né? Mas com base naquilo que ele disse, é possível entender, né? O que ele está querendo traduzir ali. Até a gente pega a própria criação. O escritor bíblico, você disse? O escritor bíblico, o autor bíblico. Ele pega e descreve a criação, e não é só... O Gênesis não é só sobre criação do mundo, é sobre a criação de um povo, né? Ele dá a base de onde esse povo surge, mas você tem 2, 3 capítulos que falam sobre a criação do mundo, por assim dizer, o restante é sobre uma família, né? Então, assim... Você mesmo colocou, Deus é o Deus relacional. Então ele está propondo ali a criação do mundo que vai fazer com que a família exista de Abraão, né, dos descendentes, enfim, para que ele possa se relacionar, né? A Bíblia é cristocêntrica porque mostrou a primeira profecia da vinda do Messias, que é Gênesis 3,15, e ela continua mostrando a família de Abraão. Como é que chegou até Abraão? Porque Abraão é o primeiro judeu, é o pai da nação de Israel. Então, primeiro nós temos a pré-história de Israel, né? Dizem, os estudiosos colocam Abraão como início de Israel e antes de Abraão, pré-história de Israel. Nós temos como é que chegou até Abraão. O cabeça da família messiânica. Até o Egito é família messiânica. Após o Egito, a saída, já é o povo messiânico.
Aí, após o cativeiro, a tribo messiânica. E chegou no Messias. Então, é a história do Messias. É a história do Messias. Quando dizem que a Bíblia é cristocêntrica, tudo gira com a vinda do Messias. E com a obra tríplice dele, né? Profeta, sacerdote e rei. Tudo gira em torno da obra messiânica. Afinal, o Titanic afundou. O que adianta falar Dá um time de futebol aí bom. São Paulo. Puxei eu imaginei na Europa. Na Europa, um Barcelona. Barcelona. O Titanic afundou, pessoal. Não, pera um pouquinho. Não corre para jangada, como que é o nome? Bote. Não corra pro bote. Vamos falar do Barcelona. Seria mais ou menos isso. O Titanic afundou. Tudo na Bíblia gira em torno da restauração, que culmina com Apocalipse 21, 22. Vencemos. Então, realmente, isso, inclusive na teologia, é um ponto de vista que você não pode perder. O cristocentrismo da Bíblia. Tudo gira em torno do que ele é, do que ele vai fazer, do que ele fez, do que ele fará. Hoje, nós lidamos com uma parte das profecias cumpridas e partes não cumpridas. Né? Profeta e sacerdote cumpriu. Quer dizer, profeta cumpriu, sumo sacerdote está cumprindo eternamente e rei vai cumprir. A volta do Senhor é para ele cumprir as profecias messiânicas do rei de Israel. Né? Então, tudo gira em torno de um enredo de salvação, né? O roteiro é salvação. Relacionamento. Porque Deus quer salvar, porque a chave é se relacionar com Deus. A salvação é consequência. Se eu fui unido a Deus, o relacionamento foi restabelecido e o resto é consequência. Santificação é consequência, glorificação é consequência, novos céus na terra é tudo consequência. É tudo a pano de fundo da videira, né? Videira e os ramos, né? Se está ligado nele, tem tudo. Se está ligado, vem de tudo. Muito precioso isso, pastor Capelari. Existe no meio desse estudo teológico alguma coisa assim que você diga que ao longo do caminho foi um desafio? Na questão de estudo mesmo, na questão acadêmica, tem alguma coisa que foi para você uma das coisas mais desafiadoras nesse processo? Desafio. Antigamente, eu sou da época analógica, né? Você quer aprender, tem que ir na biblioteca. Minha igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, a biblioteca deles era Dalmátice. Depois que a gente jogou fora Revista Veja, os livros do Testemunho de Jeová, Mormon, acho que ficou uns 20 e poucos livros. Então não tinha fonte de consulta. Na Batista tinha uma biblioteca ali, boa parte em inglês, mas tinha uma biblioteca que me ajudou bastante. Dava intervalo para a biblioteca. Então, fonte de pesquisa teológica. E eu fui adquirindo, com dificuldades, mas fui adquirindo. Então, realmente, para vocês... Hoje, eu muitas vezes preparo uma apostila de 30, 40 páginas sem sair da cadeira. Porque está tudo lá. Ou meus dicionários, ou minhas fontes de pesquisa, ou inteligência artificial, ou até livros digitalizados. Então, hoje eu tenho muito mais facilidade de pesquisar. Mas, realmente, no meu processo de aprendizagem, foi bem analógico. Ou era caro, ou não tinha. Eu lembro que eu queria fazer uma apostila de grego. E onde que eu ia achar a fonte de grego? Eu perguntei para o meu professor, na época do disquete, dei um disquete para ele, e ele com uma vontade assim maravilhosa, né? Já faleceu. E uma pessoa muito querida, mas não me apoiou. Então isso eu tenho assim... Poxa, eu queria fazer uma apostila, não tinha fonte grega. Hoje até o Times Roman tem o grego. Descobri que até o Times Roman, na tabela lá de caracteres, tem o grego. Hoje, né? Não sei na época. Então, realmente... Hoje e é interessante, né? Hoje que é mais fácil, o pessoal faz mais corpo mole, né? Mais recurso disponível e tão fácil na palma da mão e mesmo assim não hoje eu preparo, tanto, né? Pesquisa, porque se você faz uma pesquisa séria, ou você vai fazer uma apostila com referência biográfica e tal, você não pode jogar uma informação sem dizer de onde você tirou, né? Não vamos dar uma de Lula aqui, né? Aí são 50 milhões de muçulmano lá em Colombo. Como é que eu sei disso? Eu tenho que ter uma fonte, né?
Corta a parte do Lula. Não vamos brigar com esse povo. No estudo teológico, eu sei que tem várias ramificações ali, mas tem alguma área da teologia, você já falou da teologia exegética, né? Mas alguma área específica da teologia que você se identifica mais e que, querendo ou não, volte e meia você retorna para ela? Porque tem algumas que a gente ensina porque está no nosso cronograma de ensino, mas tem aquelas que a gente tem um carinho especial. No teu caso, tem alguma área que seja essa área de paixão assim mesmo? Eu acho que a exegese, como eu já falei, eu continuo aprendendo na Bíblia. E as traduções, graças a Deus pelas traduções, mas não existe língua receptora que traduza a língua, o texto original, o autógrafo, né, escrito pelo escritor. Não há duas línguas iguais, sempre vai ser algo semelhante. Então o estudo do original faz com que você se aproxime bastante da cabeça de quem usou aquela palavra. Por que ele usou aquela palavra? Então isso enriquece a tua interpretação, a compreensão do texto. Então, se tem uma coisa que eu gosto, é essa parte de exegética. E a questão de aplicação também, sabe? Aplicar no contexto atual. A igreja saber o que ela é, o mundo que ela vive, que o cerca, sem viver dentro dessa bolha. Eu vivi muito tempo dentro de uma bolha e isso não foi bom, porque a evangelização é fora da bolha. Os problemas maiores estão fora da bolha. A comunidade precisa da igreja. Então, hoje eu me preocupo muito em aplicar e levar. Tá, eu aprendi sobre isso na Bíblia. E o que isso pode beneficiar a comunidade? O que pode beneficiar a sociedade? Então, essa aplicação também é uma preocupação minha. Essa bolha que você fala é uma bolha acadêmica, como se fosse a bolha evangélica. A bolha evangélica. Você entra, canta 20 hinos, ouve a pregação, vai embora e esquece do mundo. Né? E se esquece que 99% do nosso ministério é fora da bolha, das quatro paredes. Coisa que normalmente hoje todos os ministérios, por exemplo, existem igrejas que um pastor me disse assim: não, aqui o fulano lê, cicrano faz oração, beltrano, e aí de mim se não der oportunidade, porque o pessoal acha que ministério é a liturgia do culto. Quando aquelas cadeiras, o pessoal descansar e não para trabalhar. Trabalhou a semana toda, evangelizou, aconselhou, visitou, foi atrás, e agora eu vou sentar para cultuar a Deus e dar uma descansada. E muitos veem como as 2 horas de culto como a oportunidade de servir a Deus. E aí do pastor, se não deixar pregar, se não deixar cantar. Então é a bolha. Eu acho interessante a percepção do Colin Marshall, que ele diz que a igreja é um local de um centro de treinamento, né? Que parte dessa percepção. Quartel-general. A gente treina para que as pessoas, quando saírem dali, saibam como viver Gilgal, a vida. né? Que foi o centro de acampamento de Israel para conquistar Canaã, né? Nossa, Gilgal. Ali você chega, vai, volta, e vai, avança, conquista, volta, presta culto. Se tiver ferido, recebe cuidado. Bota band-aid, mas é a nossa Gilgal. É o centro de nosso acampamento. E se tornou o centro de tudo. Aí a gente criou o culto evangelístico. Tipo, a gente espera que as pessoas venham. Vem! Mas qual a chance de um peixe ir até a cabana do pescador? Qual a chance de você encontrar peixe em alto mar? Qual a proporção? Probabilidade do peixinho vir na tua cabana e pular na tua isca. Legal, pode vir, pode ser que sim. Dá uma maré alta, vem uns peixinhos lá. Mas você pegar um barco e ir para alto mar, qual é a probabilidade de você pegar mais peixe? Então nós criamos todo um sistema de... Igual um amigo meu contou, né, que o membro da igreja dele falou assim: pastor, prega uma mensagem evangelística que eu trouxe meu amigo. Trouxe um convidado. E ele falou assim: vou pregar o que Deus colocou no meu coração. Você prega a mensagem evangelística para ele. Então são vícios, né? Que a bolha produz. E até por assim dizer, a palavra de Jesus é: vão e façam discípulos, não é fiquem e façam discípulos, né?
Porque se fiquem, façam discípulos, Jesus fala, então continua aqui que eu simplesmente vou enviar. Não, eles saíram para poder fazer a missão. Até a própria perseguição em Jerusalém, né, que espalha todos os discípulos, a igreja começa a chegar em Antioquia, enfim, teve que espalhar para poder chegar ao evangelho, porque eles estavam muito centralizados ali em torno de si mesmo. Ele foi tão didático que ele especificou Jerusalém, Judéia, tipo, não é Jerusalém só, é em Jerusalém. É em Jerusalém. Também. Mas é Judéia. É Jerusalém, legal, Judéia e também Samaria. É Jerusalém, Judéia. É bem didático, confins da terra, tipo, onde tiver ser humano. Então, ele especificou que não é só Jerusalém. Ele foi super didático, ele descreveu avançar. Processo, E isso abolha. Tanto que hoje, ao menos amanhã, é dia 26, nós teremos um encontro de missões, né? Sobre conscientização missionária. É raro uma igreja que fala sobre missões, que conscientiza missões, que investe em missões, e é a parte principal. É a parte principal. Então é nesse sentido que você me perguntou qual é a minha preocupação teológica. É que a teologia conduz a igreja para a aplicação prática das prioridades que nós temos que fazer. Sabe o que é que me dá raiva? Vou ser bem franco contigo. Mas, Maurício, qual é a cor do cavalo branco do Apocalipse? O cavalo tinha 4 patas? E o cavalo tinha chifre? Será que era um unicórnio? Qual é a relevância desse assunto? Então, hoje, se não é relevante, até em sala de aula, entrou em assunto que não é relevante, gente, isso não vai afetar. Nada. Isso não serve para nada. O que era o Leviatã, o basilisco? Existe hoje em dia ainda? Sabe, claro que quando a gente estuda, a gente tem que passar por esses assuntos, mas passe voando. Vamos focar na aplicação do texto. Como foi dito, fazer missões no mundo todo. Essa é a aplicação do texto. Essa é a aplicação da Bíblia. Então, é realmente interpretar corretamente a Bíblia e aplicar, principalmente nas áreas que a igreja, estou falando igreja de uma forma geral, tá? Não uma denominação ou um grupo específico. Mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, será que está priorizando o que é prioritário? E a gente vai ver muitas falhas dessa situação. Eu quero tocar aqui também numa questão que eu acho que é importante, porque muitas pessoas elas podem olhar para a história, seja da nossa própria denominação, das Assembleias de Deus ou de outras tradições, e dizer assim, mas os nossos pais, por assim dizer, né, eles não tinham formação teológica e fizeram o que fizeram. Às vezes isso se torna como se fosse um jargão, né, para dizer, então não precisa de teologia, a gente só precisa de oração e graça e vamos em frente. Será que essa argumentação ela se sustenta para a gente dizer que a igreja não precisa de teologia, foi bem até aqui e a gente pode continuar sem ela? O que você diria? Um dia perguntaram para um diretor de seminário, criticaram. O senhor e o seminário não está preparando obreiros como antigamente. Ele falou, que nós não estamos preparando obreiros para antigamente. Então, o desafio hoje é exatamente você preparar pessoas que lidem com essa geração. A geração antiga que eu conheci falava A, todo mundo A, falava B, todo mundo B. Então havia um respeito e uma submissão, não questionavam o líder. Mesmo que não concordassem, né? Não, eles eram obrigados a concordar porque não tinha paralelo. Não tinha estudo, não tinha informação. A única informação o único que lia a Bíblia era o pastor. É o que mais lia a Bíblia. Fez o curso de teológico lá, e década de 70 começou a Itália, que até então combatiam a teologia, né? Até anos 70 era combatida a teologia. Por causa da teologia liberal, eu entendo. A teologia liberal estragou bastante. Então, o que o pastor dizia era Deus falando. Hoje, você dá aula e o camarada está conferindo no Google. Se você falar alguma coisa e a pessoa achar estranho, ela vai conferir e te joga na cara. Pastor, não é bem isso. Aqui está dizendo outra coisa. Então, aquela geração se deu bem, por assim dizer, foram homens de Deus, inquestionável, mas o povo era simples.
Não tinha comparação de ideias. Só tinha uma fonte. Hoje eu tenho acesso a trocentas fontes. E eu preciso lidar com essa geração que tem acesso a muitas informações. É desafiador, né? E para isso é como disse esse diretor do seminário, né? Eu preciso entender o momento e ver que eu preciso fornecer ferramentas. E isso é dinâmico. O momento hoje é dinâmico. Pode ser diferente no momento daqui a 10 anos. Eu tenho que estar preparado para cada geração. Temos hoje na igreja 5 gerações, segundo os sociólogos, né? E parece que em 2024 já nasceu a geração beta. Por enquanto não está dando trabalho, mas já nasceu. Já está aí. A sua é 24? O seu? Não. O mais novinho, sim. O mais novinho é 24. É 24. Geração beta. Está lá já. Então ele vai refletir todo esse contexto atual. Então nós estamos lidando com 5 gerações. A geração que aceitava tudo inquestionavelmente e a geração que não aceita nada sem que tenha uma boa base. Desafiador, né? Eu leio lá na Bíblia, que tudo foi criado em 7 dias. Aí eu vejo a ciência dizendo que o mundo tem 14 bilhões de anos e o planeta tem 4,5 bilhões de anos. E aí, pastor, como é que fica? Dinossauro. Nasceu de manhã, morreu à tarde? Você tem que ter argumento. Bem diferente o contexto. E antigamente, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que é 7 dias, 7 dias. Dinossauro não amarrado. Dinossauro nunca existiu. Foi o diabo que colocou os ossos lá. É uma pessoa despreparada para hoje. Para aquele tempo... Porque se eu duvido de dicionário, se eu duvido de dinossauro, o resto, tudo que eu creio, entra em xeque diante dessa geração. Gente, o dicionário, o dinossauro, o pastor não acredita que existe. E o resto que ele diz, de onde é que ele tirou? Descredibiliza o todo por causa... Descredibiliza. No mínimo, irmão, olha, jovem, não é muito minha área essa área de dinossauro. Eu sei que era um bicho grande, deu um monte de filme aí, pessoal. Jurassic Park, Já deu Jurassic Park, mas eu não é muito minha área. Seja honesto. Agora dizer que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, gente. Quem que defende que a Terra é plana? Desculpe aí os terraplanistas. Mas é uma ideia anticientífica, né? Pelo amor de Deus, gente. A não ser que achem uma explicação muito... Pastor Maurício Capelari, me diga uma coisa. Quais são os desafios hoje para se implantar uma cultura de educação cristã em uma igreja? Quais são as barreiras que possam existir nesse sentido? Né? Uma igreja que, como nós estamos falando aqui, a igreja precisa disso, é uma ferramenta dada por Deus. A igreja precisa ser ensinada, instruída, até porque, como você trouxe para nós, esse é um livro antigo que precisa ser analisado dentro dos seus contextos para que seja aplicado para a vida da igreja hoje. Mas quais barreiras podem impedir que uma igreja possa ter uma cultura de educação cristã? O seu filho está em que ano? O mais velho vai para o 5º ano. 5º ano. Ele vai... voluntariamente para a escola ou tem que dar uma... Livre e espontânea pressão. Aí é que está. A natureza humana não quer estudar. O brasileiro reflete todo um contexto de opressão, de dominação. E é mais fácil dominar um povo ignorante. E até mesmo na igreja antiga, quanto menos você sabe, menos você contraria o pastor. Então não estude. Creia no que eu estou dizendo. Então a ignorância é mais fácil de controlar, mais fácil dos tiranos dominarem. Ouvir a massa de manobra, né? Estamos vivendo isso, né? Toda essa preocupação com censura da mídia, tipo, vamos cortar a informação desse povo. O que a gente diz e os nossos cúmplices disserem é a verdade. Ou seja, primeiro, a liderança tem que investir, priorizar. Segundo, tem que exigir. É inadmissível um presbítero que não tenha lido a Bíblia. Eu já vi crivo. Não, nunca li a Bíblia. Não tem problema, não. Deus perdoa. É inadmissível. Acrescente a isso, EBD, acrescente isso, corte. Infelizmente, se não vai ninguém me forçou a estudar teologia. Eu queria ser bom naquilo que eu digo, fazer com qualidade, com excelência a obra de Deus. Nunca priorizei dinheiro, nunca priorizei cargo, nunca cheguei, eu quero ser consagrado, nunca. Sempre qualidade. Tomei uma série de decisões que ministerialmente me prejudicaram, que é você defender valores, mesmo contrariando líderes.
E isso me empurrou, se você for ver meu currículo, a minha consagração foi tipo, vamos consagrar que não tem mais jeito, né? Então o cara vai estar 90 anos aí, diácono. Tá no limiar da... Então, não me arrependo, mas eu segui um caminho assim que muitos não querem seguir, né? Então eu nunca fui pressionado, mas outros foram pressionados. Ou melhor, outros precisam ser pressionados. E eu acho que se a liderança tiver obrigatoriamente um devido preparo, eu acho que a igreja aprende. Olha como a igreja valoriza o preparo, a formação, a leitura bíblica. Porque cada obreiro que não lê a Bíblia, a igreja vai dizer, para que eu vou ler? Se ele, que é o líder, não está lendo. Não deveria ser, a motivação não deveria ser essa, mas no caso do teu filho, Não, você vai. Eu tô com dor na ponta do cabelo, mas você vai na escola hoje. Então, nesse sentido, a igreja tem que ser mais firme. Porque se for esperar voluntariamente, assim... Não vai acontecer, né? Não, meu irmão, porque todo mundo quer ser presbítero, quer ser evangelista, quer ser pastor. E colocar pré-requisitos. Eu conheço igrejas que tem, você não vai ser consagrado sem pelo menos um curso teológico. Básico, médio, no caso, ETAD, nós temos aqui IBADEP, né? Então, colocar como pré-requisito. Leitura bíblica é essencial. Então eu penso assim, eu não consigo ver, eu sei de escolas dominicais que estão morrendo e escolas dominicais bombando. A diferença está na liderança, batendo na tecla. É batendo na tecla. Insistindo sempre. Insistindo, valorizando, mostrando. Aí o marketing não é comigo, mas mostrar, é importante para nós. Que você traga sua família para a escola dominical. A partir do líder, né? É importante... Líderes, né? Líderes, não vamos colocar só na mão de uma pessoa. A liderança ter essa consciência. É importante que você tenha um curso teológico. Nem que seja um básico. Eu conheci trocentos que fizeram IBADEP e hoje estão fazendo a faculdade cristã, que é o bacharelado. Então, desperta o interesse. Eu fui do mesmo jeito. Em 2009 fiz o Ensinar e foi o que me despertou para fazer a faculdade também. Então, é um caminho, né? Você pega o gosto. Pega o gosto, porque você começa a entender. Hoje eu leio a Bíblia, ainda tem versículos que eu não entendo. Olha, 40 anos, estou na estrada. Há versículos que eu não entendo, mas a regra é essa. Eu não prego o que eu não entendo. Eu só prego, ensino o território que eu entendi. Mas sempre você vai estar aprendendo, descobrindo. Agora, uma leitura bíblica, eu estou para ler a Bíblia novamente. Cada vez que eu releio a Bíblia... Não, mas isso está escrito? Isso estava escrito? Nossa! Então, toda a bagagem que eu acumulei de aprendizagem anterior vai me ajudar não é reinterpretar, é enxergar com mais clareza. É enxergar com mais clareza. Ter mais percepção da verdade. Alguém disse assim, quando você vê várias montanhas e olha de longe, parece que é uma do ladinho da outra. Conforme você vai se aproximando, você já vai vendo o vale, a distância... Qual está na frente, qual está atrás. Então, o estudo da Bíblia é assim, você vai se aproximando, vai chegando com mais detalhes, vai vendo a árvore, vai vendo uma pedra enorme ali quase caindo. Mas é conforme se aproxima. Mas de longe, parece uma montanha do lado da outra. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, achei bem interessante, que o autor dizia assim, que a gente aprende para amar e ama para aprender. Então, como Deus é um Deus aprende para amar, relacional, então a gente aprender. Muitas vezes vai dizer assim, eu amo a Deus, mas na realidade, sim, Jesus diz, aquele que me ama obedecerá às minhas palavras. Então, assim, para mim amar de verdade, eu vou ter que aprender. E quais são as palavras do Senhor? Exatamente. Só que na igreja, essa geração moderna, ela substitui o amor a Deus por louvor. Se você louva, tá ótimo. Mas eu sempre digo, Deus recebeu o meu louvor? Depende do que eu fiz antes, o que eu vou fazer depois de louvar. Não é, eu não compro Deus com louvor. Eu cultuo a Deus com louvor, mas o que faz com que ele me aceite como filho fiel é a obediência. E aí parece que resume o relacionamento com Deus só no âmbito sentimental e não no intelectual, no racional, né? E o relacionamento com Deus é o todo, né? Eu acho até interessante, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Um exemplo disso. Porque os 10 mandamentos, eles parecem ser simples regras morais. Mas por detrás existe um Deus relacional.
né, que diz assim, não adore outros deuses porque não existe outro Deus. No fundo, eu não quero que você se engane se relacionando com uma mentira, eu quero que você se relacione com a verdade, que é ele mesmo, né? E o próprio fato da segunda parte das leis dizer não, honre teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não é simplesmente porque Deus está cheio de capricho, mas ele está dizendo que você vai se autodestruir nisso. O relacionamento comigo impõe um estilo de vida de santificação que te livra da morte, né, dos efeitos da morte eterna e da morte aqui e agora. Então, às vezes as pessoas olham para a teologia como se fosse uma coisa seca, né? Até o Gordon Fee fala sobre isso, né? Ele dizia num livro dele, eu não estudo porque só alimenta a minha mente, eu estudo porque eu quero conhecer o Deus que eu vou me relacionar através da Bíblia. Então, olhar para a teologia, para muitos, é dizer aquela coisa mecânica, teórica, cheia de nomes esquisitos e tal, mas na verdade não, é simplesmente um caminho para conhecer mais a Deus, né? Eu escrevi um livro sobre missões e eu tenho um aluno que me acompanhou nos cursos, vários cursos. Uhum. E esse livro foi para o rapaz que pediu o livro e outras pessoas mexeram. Ele falou, ó, o pessoal vai dar uma atualizada, vai dar uma mexida. Não, claro. Quanto melhor, melhor. E esse livro voltou para mim para dar o curso. E o amigo meu, um meu aluno falou, Capelar, essa parte aqui não foi você que escreveu. Eu falei, por quê? Porque eu não estou entendendo nada. Aí eu fui dar uma olhada, não fui eu que eu também não estou entendendo nada. Então o grande perigo da teologia é o show. E você esquece que você está lidando com pais e filhos. Uhum. Você não está lidando com intelectuais. Quantos intelectuais você já conheceu na sua vida, na sua igreja? Agora, quantos pais preocupados com seus filhos, com seus netos você encontrou? A teologia, ela afastou as pessoas quando ela virou intelectualismo. Outros seguiram a teologia liberal, que nada do que está escrito é o que diz. Uhum. Elitizou um grupo, né? Elitizou, e pessoas que falam para dar um show e não para que digam, nossa, ele é um intelectual. Uhum. A respeito dessa facilidade para se comunicar, eu aprendi que você ensina não o que você disse, mas o que a pessoa aprendeu. Após uma hora, o que eu ensinei? O que ela aprendeu. Então, eu tenho que me preocupar com a aprendizagem do aluno. Uhum. Conheci aqui em Colombo, uma igreja, eu preguei, estava saindo para ir embora, um senhor de idade, me parecia uma pessoa simples, assim, em termos de escolaridade, e falou assim, irmão Capelari, posso falar uma coisa pro irmão? Foi a primeira vez em 40 anos que eu consegui entender uma pregação do começo ao fim. Eu agradeci e fiquei pensando, amém, atingi o objetivo. Se aquele senhor entendeu, o intelectual também entenderia. Uhum. A igreja entendeu. E também eu me preocupei, o que a igreja, o que o povo anda pregando que esse senhor não entendeu 100%. Então a preocupação... 40 anos ainda. Acho que ele nasceu na igreja lá. Meu Deus. Então isso me fez pensar exatamente que você tem que saber muito, você tem que saber, como pregador, como ensinador, como obreiro, você tem que saber muito. Mas você vai transmitir o que o povo entenda. Uhum. Que você passe horas e horas e esquente a cabeça, perca cabelo estudando, legal. Mas na hora de passar, se você for passar para uma criança, você tem que passar o que ela aguente, o que ela compreenda. Se você for passar para a igreja, o que ela entende, o que ela possa compreender. Agora, se eu não estou nem aí com o ouvinte, eu vou dar o meu show. Uhum. Aquele desfile Isso é uma apresentação. uma apresentação e aquele monte de palavras difíceis e termos técnicos e termos teológicos, isso afasta as pessoas da teologia. Por que eu vou aprender isso para ficar besta? Porque tem gente que vira besta quando estuda. Para alguns mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque ele acha que ele é o tal. Mas é que ele não aprendeu o que realmente é ministério. Ministério é servir. Uhum. E eu sirvo o que a pessoa precisa ouvir. Na linguagem que ela precisa. Então o que como incentivar a teologia é uma série de fatores. A liderança tem que estar direcionada com a teologia, tem que mostrar para a igreja que a teologia é importante, o estudo da Bíblia é importante e os assuntos paralelos assuntos auxiliares são importantes.
E eu preciso mostrar para a igreja que quanto mais eu sei, mais fácil eu torno aquela mensagem para o ouvinte. Uhum. Porque se eu sei 1, eu vou transmitir 1. Se eu sei 100, eu transmito 10, 8 tranquilo, sem me perder. Mas de acordo com a necessidade do povo e a capacidade de gerir, né? Exatamente. Não sei se você já ouviu aquela que o pastor foi interrogado por um grupo de pessoas que eram estudiosas, enfim, e falou assim: pastor, por que o nível da sua pregação o senhor mantém muito lá embaixo? Tinha que ser um nível mais alto, a gente está acostumado com coisa mais pesada, por assim dizer. E ele respondeu basicamente assim: eu preciso colocar comida na altura que todo mundo consiga comer, né? Perfeito. Desde uma girafona com o pescoço comprido com vocês, ele falou. Então é interessante essa questão, que não importa a questão da nossa capacidade intelectual, o que importa é a necessidade do povo que vai se alimentar, né? Uma outra ilustração que eu vi foi... Chegaram assim, pastor, essa semana convidei o professor de filosofia da nossa universidade. O cara, né? O cara, escritor e tal. E o pastor passou a semana toda preparando a pregação com esmero, com tudo que ele pôde colocar na mensagem. E chegou o domingo, estava lá o professor, o grande professor da universidade de filosofia. E o pastor, filosofia, por que o Kant, por que não sei quem, por que Nietzsche. Terminou a pregação, aí o que convidou falou assim pro professor: e aí, gostou da pregação? Boa, né? Pois é, eu tô tão cheio de filosofia, eu queria tanto ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Então, realmente, saber não é pecado, mas tem que transmitir o que o povo precisa. É a necessidade do povo. O show compromete a eficiência da mensagem. Se hoje alguém estivesse perguntando assim, eu me interessei por me aprofundar, né, no estudo teológico, qual o caminho que você daria para essa pessoa hoje? O que ela deveria seguir? Um roteiro simples? Autodidatismo em primeiro lugar. Nunca espere todos os pingos nos is. Eu estudei 2 anos. Minha revista escolar brincar tudo riscadinha, mas com reguinha, nada de aquela bonitinho. bagunça. Né? Tudo com reguinha, colorida. Então, eu estudei 2 anos, em 84 me converti, em 86 eu fiz bacharel. Comecei o seminário. Então, 2 anos, o que eu tinha, eu lia. Então, autodidatismo acima de tudo, já. E se você tem o 2º grau e quer uma teologia mais forte, aí você tem a faculdade cristã, que é a nossa faculdade da Assembleia de Deus em Curitiba, que é um padrão muito bom. Se você não tem tanto tempo, recursos, nós temos aqui em Colombo, na nossa DCMI, o IBADEP, pastor Feliz é o coordenador. Então, decida. Agora, escola dominical e autodidatismo, sempre. Pode entrar no IBADEP? Ótimo. Pastor Feliz aqui na sede. Pode fazer um bacharelado à distância ou presencial? FCC, Faculdade Cristã de Curitiba, ali do lado do Vita. Então, são os caminhos assim que a gente tem por perto. Né? E se alguém quiser um recurso, assim, um livro, uma indicação, eu queria começar com um auxílio básico nesse sentido, tem alguma indicação objetiva nessa área, não? Para teologia? Para teologia? O que você indicaria? Rapaz do céu. Eu acho que Entendes o que Lês, do Gordon Fee, é excelente, né? Tem muita coisa boa. O Entendes o que Lês, por sinal, para mim, foi o que me abriu os olhos da questão do contexto. É igual o irmãozinho falava muito errado, né? Aí deu um dicionário para ele. Irmão, presente. Um dicionário de português. Passou um tempo e aí, irmão, gostou do presente que eu te dei? Gostei, pastor, muito bom. O único problema é que muda de assunto o tempo todo. Cada palavra é um assunto diferente. Então eu ia indicar um dicionário teológico, mas vai ter esse problema, né? Vai mudar de assunto o tempo todo. Eu acho também que vale a pena, né, para o pessoal indicar um comentário bíblico de volume único, né? Eu vejo assim que, para mim, pelo menos, me ajudou muito no início, porque traz um pouquinho de contexto de cada livro, né? A ideia do autor, os assuntos principais, faz uma divisão geral. Para início, ótimo. Panorama, né? Um panorama. É o tal do panorama da Bíblia. Isso é legal. Quem está começando do zero, o volume único. Agora, quem quer se aprofundar, fuja de volume único, né? Já vai no... Aí tem que ser um livro para cada livro da Bíblia. Específico, um exegético. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas quem está começando, o panorama é fantástico. Eu já li, né? Meu primeiro panorama foi a Bíblia Explicada, do McNair. Nossa, eu comi aquele livro.
Hoje eu não concordo com metade, mas na época... Me ajudou bastante. É interessante, né? Que aí que entra o amadurecimento, né? Livros que para mim foram referência na minha juventude, hoje eu leio, eu acho um monte de furo, um monte de erro. Não um monte, né? Mas alguns furos, alguns erros. Porque você vai amadurecendo teologicamente e você vai tendo parâmetros para comparar. Agora, se você é uma pessoa de um livro só, de um autor só, não estou falando da Bíblia, estou falando fora da Bíblia, de um livro só, de um autor só, de uma editora só, você cai na bolha. Você entra numa bolha e... Fica bitolado, né? Bitola. E tudo que não está de acordo com a sua bolha é errado, mas não é assim. Não existe bolha infalível. E você falou uma coisa interessante ao longo da conversa, que é sobre a questão da perspectiva, né? No começo a gente tenta enxergar o quadro geral, o máximo possível, né? Depois a gente vai entrando detalhadamente para perceber, livro por livro da Bíblia. Você é um clínico geral, depois um especialista. Mas ser um clínico geral, um observador do geral, depois com mais detalhes, é sempre assim. Ah, mas eu não entendi. Não se preocupe, continua. Porque o que você vai aprender lá para frente vai te ajudar a entender o que você não entendeu atrás. Então, a Bíblia é como uma pessoa, você tem que se relacionar todo dia. Não existe casamento que dure, você vê na pessoa uma vez por mês, ou no domingo, à noite. Então a Bíblia é uma pessoa que você tem que dar tempo. E é uma pessoa, porque é o único livro que o Espírito Santo está junto. É o Espírito Santo ali. A gente abre a Bíblia, começa a ler, começa a chorar do nada. Porque é um livro que tem poder. Toca o coração, né? Toca. Então não pode ser um livro para você... Eu acho que foi o Martin Lloyd. Ele falou assim, more na Bíblia. Aí você pode visitar bons livros. Visite bons livros, mas more na Bíblia. Para não se perder. Então a prioridade é você morar na Bíblia. E para alguém que hoje está olhando ali, falando assim, vou começar uma leitura bíblica, por onde você indicaria? Porque tem Gênesis. Direto de Gênesis. Porque tem uns que indicam, não, começa pelo Novo Testamento. Não, eu falaria assim, é o que eu costumo fazer, né? Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela tem a mesma autoridade. Cuidado com essa ideia de que a lei caiu, cuidado com essa ideia de que a primeira parte, que o pessoal chama de Antigo Testamento, que eu não gosto desse termo, que a primeira parte só tem fundo histórico, informativo. Existe um livro, a Bíblia que Jesus lia. É a primeira parte, são os 39 livros. Era a Bíblia que a igreja lia, que Jesus citou. Não havia Novo Testamento. Nenhuma citação de Bíblia é do Novo Testamento, que não existia. A Escritura, a Sagrada Escritura, Sagrada Verdade, tudo está se relacionando com a primeira parte. Então, eu concordo que a distância teológica exige mais. É um livro escrito para o contexto de Israel. São livros, assim, a distância cultural, histórica e gramática é muito maior. E a gente tem, e o Novo Testamento, chama Novo Testamento, né, tem mais cheiro de igreja. E a gente se enxerga melhor, mas também sofre. Porque tem coisa ali que não tem associação com a igreja hoje. Tem que ser interpretado corretamente. Esperem todos pela ceia. E o pessoal fica com o pão e o cálice na mão esperando. Mas não é isso. Entendeu o ágape lá? É a ceia, a comida, a refeição, arroz, feijão e batata. Mas então, é a falta da interpretação correta. Então, eu aconselharia você fazer essa alternância, né? Um livro antigo, um do novo? Porque isso acelera um pouco você conhecer as duas alianças. As duas alianças, não. 39 livros escritos na Antiga Aliança, eu concordo. 27 na Nova Aliança, que continua a Nova Aliança para todo sempre. Mas são 66 livros com a mesma autoridade. Amém. Tem uns que usam a linguagem do Primeiro Testamento e Segundo Testamento, né? Alguns teólogos, porque não gostam dessa palavra antigo ou novo, aliança, né? Primeiro, apesar de que eu tenho um espírito bem crítico quanto a algumas teologias, que o antigo era a lei que salvava, o novo é graça. Em que momento que a lei salvou alguém? Não. Paulo fala em Romanos 4 a respeito disso, né, sobre a salvação de Abraão. Sempre foi a graça
de Adão após queda até o último que vai entrar na Cidade Santa, foi a graça. Graça. Eu concordo que a graça na antiga aliança ela tinha restrições, porque era baseada numa promessa. Uhum. E a graça na nova aliança ela não tem restrições, porque é baseada no fato. Né? Por exemplo, Joel, como é que diz lá? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, Deus estava é como se Deus dissesse, agora eu não posso fazer o derramamento do Espírito. Vocês não podem, como igreja, como povo, ser cheio do Espírito Santo, porque a promessa não se cumpriu. Promessa central, né? Que é a vinda do Messias. Então, a graça capacita pessoas, mas um povo ainda não. Agora, na nova aliança, o Messias veio. Não é mais uma promessa, é um fato. Fiquem, porque vocês vão ser cheios do Espírito. Então, nesse sentido, a graça sempre atua na antiga aliança. Ninguém foi perdoado por sacrifício de animais. Sempre foi Deus quem perdoou, baseado no sacrifício de Cristo. Aí aquela ideia de sacrifício retroativo, né? Quem creu na promessa, recebeu o cumprimento da promessa. É o que eles dizem, eu creio no Cristo que viria, né? O Cristo como a sombra prefigurada naquele sacrifício, né? Nunca foi um boi, um animal, um cabrito que tirou o pecado de ninguém. Tudo bem que era um efeito pedagógico, né? Alguém tem que morrer no seu lugar. Alguém tem que morrer no seu lugar. Você pecou, alguém tem que morrer no seu lugar. O efeito pedagógico deu certo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista entendeu bem isso. Mas quem morreu esperando a profecia messiânica foi perdoado. Pela profecia messiânica executada. Então sempre foi a graça. Sempre foi a graça. E Paulo fala aos Gálatas que a lei, ela serviu de aio, né? Era um tutor, ela não era o caminho de salvação, ela era só o que conduzia as pessoas a uma visão mais correta a respeito da promessa de salvação de Deus, né? A lei é o que realmente conduziu e deu certo. Boa parte de Israel enxergou o Messias por causa da lei. Por causa da lei. Pastor Capelari, o nosso tempo finalizou, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra final, né? Aqueles que nos ouviram até aqui, mais uma palavra de tantas que o senhor já colocou aqui, uma palavra de incentivo e de motivação, para que as pessoas que estão pensando em iniciar, né, para além de tudo que o senhor já falou aqui, né, de ser autodidata, de frequentar a escola dominical, de procurar um curso teológico, uma palavra de incentivo para essas pessoas, para que elas terminem de assistir esse podcast aqui e corram, né, corram para buscar um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Quais são as suas palavras finais? Amém. Assim seja. Quer mais? Diga mais. Olha, cada avião que cai, cada terremoto que treme a terra, cada chuva, cada aquecimento, o pessoal já fala na volta do Senhor, que é um fato. Cristo prometeu que vai voltar para concluir as profecias, né? Ele não vem arrebatar a igreja só, ele veio cumprir todas as profecias messiânicas que ainda faltam. Como rei, né? E há eu recebo, acho que uns 5.000 vídeos por dia, estou exagerando, é claro, que o Messias é o Trump, que o Messias é o filho do Trump, que é o Elon Musk, que é o Zelensky. Cada dia tem um Messias. E eu falo, peraí, gente, vocês decidam quem que é o anticristo, né? O anticristo. Anticristo, eu falei Messias? Falou Messias? Não, anticristo. Decidam aí quem é o anticristo, já estou ficando tonto. E existe uma preocupação, e eu diria prioridades erradas. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, Atos 1, então, o versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A preocupação, quer dizer, a preocupação escatológica é antiga. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Português, claro, não interessa. É o Pai que vai decidir quando é que vai ser o tempo. Esse não é o foco de vocês. Mas o que interessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Isso que interessa para vocês. Então, todo esse preparo, todo esse labor, todo esse treinamento, toda essa... de conhecer a palavra, estudar a palavra, é para fazer parte dessa missão, que é o que interessa. Aqui nós temos, seja cheio do Espírito, para uma igreja cheia da palavra, o povo aqui é cheio da palavra, você teve 3 anos com o Senhor,
cheio da palavra, cheio do Espírito, e fazer discípulos no mundo todo, fazer a obra do Senhor. Então, nunca priorize teologia para cargo, para benefícios, para dinheiro. Porque não foi isso que o Senhor ensinou. Priorize servir a Deus, servir a humanidade, com essa palavra transformadora. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir, vai direcionar a sua vida, né? Para que você mais e mais deseje fazer a obra do Senhor. Mas temos que fazer a nossa parte. A ressurreição de Lázaro foi o Senhor, mas a tirar a pedra e as faixas foram as pessoas ali. A nossa parte nós temos que fazer. Amém. Amém. Pastor Capelari, obrigado por esse tempo, agradecido de coração. Com certeza teremos mais momentos como esse para compartilhar mais um pouquinho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Cristo, não. Rapaz, sobre os vídeos, 5.000 vídeos, né, que chegam ali. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua família, em tudo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui, estar contigo, nessa igreja. Pastor Carlos, é uma honra. Amém. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, pegue esse conteúdo, tá? Curta esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e que verdadeiramente tudo que foi dito aqui, um pouquinho a respeito da importância da teologia, possa acender o teu coração para que, como disse o pastor Capelari, você se torne alguém que entende a missão da igreja no reino de Deus nesse tempo, né, para influenciar pessoas e levar pessoas ao conhecimento da verdade das Sagradas Escrituras, tá bom? Não se esqueça disso. Pastor Capelari tem mais uma palavra aqui, ó. Dia 21 de fevereiro, sexta-feira, o Departamento de Missões, junto com a Secretaria de Educação Cristã, estão organizando um curso de missões. São 9 meses, um encontro mensal. Então, dia 21 vai ser o encontro de fevereiro. Mais informações, procure a gente e faça parte desse projeto de conscientização missionária. Amém. Pega esse conteúdo, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas também sejam ricamente abençoadas. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.